Ficaram presos no elevador durante a tempestade. 2 estranhos, 2 vidas à deriva. Mas quando a chuva parou, uma verdade veio à tona menos, e nada voltou a ser como antes. O barulho da chuva batia contra os vidros do átrio, como um tambor distante. Lisboa parecia suspensa, menos as ruas vazias, os reflexos das luzes quebrados nas poças. E aquele frio úmido que entrava por debaixo da roupa. Helena segurava o telemóvel junto ao peito. A notificação ainda aberta. Reunião adiada, fica em casa. Mas ela não ficou. Precisava daquela entrevista, daquela oportunidade, o primeiro trabalho em semanas. Era jornalista freelancer. E a instabilidade tinha Rosé tornado uma velha conhecida. Quando entrou no prédio de escritórios, o guarda avisou. Está a cair um temporal, menina. O elevador tem estado meio caprichoso hoje. Ela sorriu, sem dar importância. Eu só preciso de subir ao 8º andar. Vai ser rápido. As portas fecaram-se, com um som metálico. O espelho frio devolveu-lhe o reflexo cansado. Olhos castanhos atentos. Cabelo ligeiramente molhado. O casaco de lã colado aos ombros. O elevador começou a subir. No 3º andar, ele entrou. Um homem de fato escuro. Olhar calmo, mas distante. Segurava um guarda-chuva fechado e cheirava a chuva e a perfume caro, discreto, quase melancólico. Helena desviou o olhar, educada. Ele assentiu com a cabeça num cumprimento breve. O silêncio entre eles era denso, pontuado apenas pelo som mecânico do elevador e pela chuva lá fora. No 5º andar, as luzes piscaram. No 6º, apagaram-se. Um estalo metálico, um tranco brusco, e o elevador parou. Helena perdeu o equilíbrio, tropeçando ligeiramente. Ele reagiu rápido, segurando-lhe o braço antes que caísse. Está tudo bem? Está tudo bem? Acho que sim, respondeu, tentando disfarçar o susto. Acontece com frequência? Não sei, disse ele, olhando em volta. Também sou visitante. O painel do elevador estava apagado. O telemóvel dela marcava sem rede. O dele, igual, ficaram alguns segundos em silêncio. O som da chuva, agora distante, tornava o espaço ainda mais claustrofóbico. Bem, ela tentou sorrir. Parece que ficamos presos. Parece que sim, ele sentou-se no chão, encostado à parede, com uma naturalidade que a surpreendeu. É melhor esperarmos. Alguém há de reparar. Ela hesitou. Depois fez o mesmo, sentando-se a uma distância segura. A escuridão não era total. A pequena luz de emergência criava uma penumbra suave, quase íntima. Sou Helena, disse, para quebrar o silêncio. Lucas, trabalha aqui? Não. Vim a uma reunião, que afinal foi cancelada. Olhou para ela. A Helena, jornalista. Jornalista, ou pelo menos tento ser. O nome pareceu despertar algo nele. Jornalista? De onde? Freelance. Escrevo sobre pessoas. Histórias pequenas. Às vezes, as que ninguém quer ouvir. Ele ficou a observá-la por um momento, pensativo. Histórias pequenas são as únicas que importam. Ela sorriu, surpresa pela resposta. Por alguns minutos, ficaram a falar de banalidades menos a chuva, Lisboa, o cheiro do café à tarde. Mas havia algo naquele homem. Algo no modo contido como falava. Como se pesasse cada palavra antes de a libertar. De repente, um ruído metálico soou por cima deles. Helena sobressaltou-se. Ele levantou-se, tentando bater na porta. Ei! Está alguém aí? Nada. Apenas o som insistente da chuva. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Odeio espaços fechados. Não se preocupe, disse ele, olhando para cima. Vamos sair daqui. Mas a voz dele tinha um tom que não prometia certezas. Só presença. Passou-se meia hora. O silêncio tornou-se companhia. A chuva, uma música ao fundo. Helena encostou a cabeça à parede fria. Engraçado. Nunca pensei que o medo soasse assim. Assim? Como? Como o som da chuva quando não podes fugir. Ele não respondeu logo. Depois, baixinho, às vezes é o único som que nos lembra que ainda estamos vivos. Helena olhou para ele e percebeu que havia uma sombra naquele homem. Uma tristeza antiga, de quem já se trancou em muitos lugares, mesmo com as portas abertas. Sabe, Lucas, o mais estranho é que eu devia estar noutro sítio agora, onde a entrevistar alguém, um empresário. E por que não foste? Porque o destino parece ter outros planos.
Ele desviou o olhar, inquieto. Talvez o destino tenha mais a dizer do que parece. Ela não entendeu o tom. Mas naquele instante, uma faísca correu o ar, um reconhecimento inexplicável, como se algo entre eles já estivesse escrito antes daquela noite. A luz de emergência piscou. O som do elevador rangeu. Helena sentiu o coração acelerar. Acha que vão demorar muito? Espero que não. Ele suspirou. Há coisas que não deviam ficar presas tanto tempo. A frase soou estranha, quase simbólica. Ela ia perguntar o que ele queria dizer com isso, mas nesse momento, o seu telemóvel apitou. Uma notificação que conseguira escapar à falta de rede. Um nome apareceu no ecrã. Lucas Andrade, empresário detido por suspeita de fraude financeira. A notícia era antiga, de há 2 anos. Ela ergueu o olhar para ele. Ele percebeu, e o silêncio que se seguiu foi o mais pesado de todos. O silêncio dentro do elevador já não era o mesmo. Mudara de forma, deixara de ser incômodo para se tornar denso, cheio de coisas que não se diziam. Helena não tirava os olhos do ecrã do telemóvel. A notícia era clara. Empresário Lucas Andrade, fundador da Andrade Global, detido por suspeita de fraude e manipulação de dados internos. A data menos 2 anos antes. Ela respirou fundo, o coração acelerado. O mesmo nome, a mesma idade, mas o homem à sua frente parecia tudo, menos um criminoso. Lucas observava, atento, como quem percebe o momento exato em que algo muda. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, com voz baixa. Ela hesitou. Bloqueou o telemóvel, tentando disfarçar. N-O Anse. O Ansou? Uma mensagem antiga. Ele não respondeu. Limitou-se a olhar para ela, menos aquele tipo de olhar que não acusa, mas também não acredita. A luz de emergência piscou novamente. Um estalo seco ecoou por cima deles. Helena encostou o corpo à parede, tentando esconder o nervosismo. Está tudo bem, menos, disse ele, sem convicção. Só a chuva mexer com a eletricidade. Ela assentiu, mas não acreditava. Algo nele começava a parecer-lhe demasiado calmo, quase ensaiado. Passaram-se minutos que pareciam horas. O som da chuva tornara-se o único relógio possível. Helena sentou-se de novo, tentando recuperar o fôlego. Lucas manteve-se de pé, mãos nos bolsos, a olhar o painel apagado. Aquela imobilidade dele era estranhamente tranquila, menos como se já tivesse estado preso antes. Noutros lugares, noutras formas de escuridão. Ela tentou falar. Só para quebrar o peso do ar? Já esteve preso num elevador antes? Não. Fez uma pausa curta, mas já estive preso em outros sítios. Helena ergueu os olhos. Como assim? Como assim? Ele sorriu de leve. Um sorriso quase invisível, no tipo de prisão que não tem paredes. Ela percebeu que ele falava de outra coisa, menos da vida. Talvez, ou de um passado que não queria nomear. O silêncio voltou, desta vez mais íntimo. Helena levantou-se, aproximando-se do espelho do elevador. O reflexo dos dois, deformado pela luz fraca, parecia o de duas almas que se reconhecem, mas não se tocam. Acha que nos vão tirar daqui hoje? Perguntou ela, observando o próprio rosto. Vão, sempre há alguém lá fora a tentar resolver o que não entendemos. Ela virou-se para ele, intrigada. Fala sempre assim, como se as palavras tivessem outra camada. Talvez tenham. Ele aproximou-se um pouco sem intenção de intimidar, apenas de estar mais próximo da verdade que os unia naquela prisão improvisada. O que é que viu no seu telemóvel, Helena? Ela congelou. Nada. Mentir não lhe fica bem. A voz dele não era dura menos. Era firme, quase compassiva. Helena sentiu o estômago apertar. O seu nome apareceu numa notícia. Um leve suspiro. Então já me reconheceu. Ele deu um pequeno passo para trás, como se afastasse do peso das próprias palavras. Sim, fui eu. Fui o homem daquela manchete. Mas nem tudo o que se escreve é verdade. Helena manteve-se em silêncio. Parte dela queria acreditar, outra parte menos. A jornalista menos queria perguntas. Então diga-me a sua versão. Lucas olhou para o teto do elevador, como quem procura um ponto fixo para não se perder. A minha versão é simples. Fiz o que achei certo. E paguei o preço. Certo?
Foi acusado de manipular dados, de mentir a investidores, disse ela, o tom involuntariamente profissional. Isso é certo? Não foi sobre dinheiro. Foi sobre pessoas. Ele olhou para ela, olhos escuros, cansados. Há decisões que se tomam por amor, Helena. E às vezes, o amor destrói mais do que salva. A frase ficou suspensa, a meio caminho entre confissão e aviso. A luz piscou de novo. E um som distante pareceu vir do andar de cima, menos talvez alguém a tentar reiniciar o sistema. Helena manteve-se quieta. O jornalista dentro dela queria continuar. O ser humano hesitava. Estava apaixonado por alguém? Perguntou. Baixinho. Lucas sorriu. Um gesto curto, quase nostálgico. Ainda estou. E foi por essa pessoa que fez. O que fez? Foi por essa pessoa que perdi tudo. Ela recostou-se na parede observando-o à distância. E essa pessoa, sabe, mas preferiu esquecer. O silêncio entre eles ganhou outra textura. Não era desconforto, era cumplicidade. Como se por um instante ela deixasse de ser jornalista. E ele deixasse de ser réu. Do lado de, fora a chuva batia mais forte. Helena fechou os olhos, deixando o som preencher o espaço. Era curioso menos a chuva. Antes um ruído. Tornara-se uma espécie de abrigo. Lucas aproximou-se, lentamente. Posso contar-lhe uma coisa? Depende. Respondeu ela, meio a brincar, meio a sério. Não é uma história bonita. As melhores nunca são. Ele sentou-se ao lado dela, encostando as costas à parede fria. 2 anos atrás, houve um erro no sistema da empresa. Dados adulterados, contratos falsos. Eu descobri antes que explodisse. E, em vez de denunciar, protegi a pessoa que o fez. Helena virou-se para ele. E essa pessoa era quem? Ele demorou a responder. A mulher de quem eu estava apaixonado. Helena ficou em silêncio, incapaz de esconder a surpresa. Ela trabalhava consigo? Era minha sócia e minha noiva. E ela deixou que o culpassem. Não, respirou fundo. Ela acreditava que me estava a salvar. Ao desaparecer, Helena sentiu algo apertar-lhe o peito. Não sabia se era pena ou identificação. Ambos pareciam ter sido deixados num lugar entre a culpa e o amor. E agora? Perguntou ela. O que faz aqui? Em Lisboa. Às vezes voltamos aos lugares onde nos perdemos, só para perceber se ainda dói. A luz de emergência a apegucei por um instante. O escuro foi total. Helena sentiu o coração disparar. Lucas? Estou aqui. Estou aqui. A voz dele soou perto, firme. Está tudo bem. Está tudo bem. Ela sentiu o toque da mão dele a encontrar a sua menos hesitante. Mas certo, a escuridão fez o tempo parar. Durante segundos não havia elevador. Nem chuva, nem passado. Só o som das respirações misturadas. Quando a luz voltou, ele ainda segurava a mão dela. Ela não a retirou de imediato. Estranho, não é? Murmurou. 2 estranhos a partilhar o tipo de silêncio que normalmente leva anos a aprender. Às vezes basta uma noite. Helena olhou para ele e viu algo novo. Não era o homem da notícia. Era um homem partido, cansado, a tentar continuar inteiro. Do lado de fora, o som da chuva começou a abrandar. Ela percebeu que o medo inicial se transformara noutro tipo de vertigem. Um estalo seco, o elevador vibrou, as luzes acenderam-se por completo. O painel brilhou. Lucas levantou-se rápido, olhando para o andar. Vão conseguir? Parece que sim. Helena ajeitou o cabelo, o casaco, como quem tenta recuperar a versão controlada de si própria. Mas havia algo irreversível naquele momento. A intimidade do confinamento deixara marcas invisíveis. O elevador começou a mover-se, lentamente, como se o mundo voltasse a respirar. Ela olhou para o painel 7 graus, andar 8º. As portas abriram-se e um técnico do prédio olhou-os, surpreso. Bem. Sim, menos respondeu Lucas. Rápido, apenas um susto. Helena saiu logo atrás dele. No corredor, a luz branca parecia demasiado forte depois daquela penumbra. O som da chuva lá fora diminuía. Ela virou-se para ele. Não sei se acredito em tudo o que contou. Também, não espero isso, disse ele. Mas às vezes, o que importa não é acreditar, é ouvir. Ele estendeu a mão. Ela hesitou. E apertou-o. Adeus, Helena. Adeus, Lucas.
Ele virou-se e caminhou pelo corredor. Mas antes de entrar no átrio, parou. Virou-se, uma última vez. Helena. Chamou? A mulher que eu protegi. Chamava-se Helena também. Ela ficou imóvel. O som da chuva, agora tênue, ecoou como um sussurro distante, quando o elevador fechou novamente atrás dele. Helena percebeu que a história que viera contar, talvez ainda nem tivesse começado. O som da chuva ainda lhe vivia na memória, menos como se o elevador nunca tivesse parado, como se a noite ainda estivesse suspensa, naquele instante em que o silêncio entre os dois dissera tudo o que não devia. Helena voltou a ouvir o pingue metálico da porta a abrir-se, o ar fresco a entrar, a luz do corredor a quebrar o feitiço. Desde end. Oh, cada madrugada parecia prolongar o eco daquela respiração partilhada. O instante em que a vida parecia hesitar. 3 dias tinham passado. Lisboa acordava nublada, úmida, com o cheiro do Tejo misturado a café fresco. Helena atravessava a Praça do Comércio, com o casaco apertado e o cabelo solto pelo vento. Não dormira bem desde a tempestade. Tinha revisto 1000 vezes a cena na cabeça, tentando convencer-se de que era apenas um acaso. Apenas 2 estranhos presos pela sorte. Mas nada nela acreditava nisso. O elevador podia ter parado por falha elétrica. O coração não. O café à brasileira do Tejo ficava no canto de uma rua estreita, de onde se via a curva do rio e o brilho pálido das águas. Era um refúgio antigo, com mesas de mármore, cadeiras de ferro e um piano que já não tocava há anos. Ali, Helena costumava escrever quando precisava de fugir do ruído do jornal Centro-C, junto à janela. Abriu o portátil e pousou o gravador. Tinha uma entrevista marcada com o diretor de uma nova fundação, um empresário que prometia investir em projetos de reabilitação social. O nome constava no e-mail, Lucas Andrade, mas era um nome comum. Podia ser outro. Devia ser outro. Ela respirou fundo. Abriu o caderno. Mas quando a porta do café se abriu e o som da campainha metálica ecoou no ar, o coração dela reconheceu antes dos olhos. Era ele. Lucas Andrade. Atravessou o salão com um passo calmo, demasiado contido para alguém surpreendido. Trazia o mesmo casaco escuro, o olhar limpo e firme, menos, como se a tempestade o tivesse purificado. Parou diante dela. Instante. Longo o suficiente para ambos sentirem o desconforto de tudo o que não disseram. Helena Duarte? Perguntou ele, com um leve sorriso. Ela assentiu, tentando esconder o tremor nos dedos. Parece que o destino tem um sentido de humor estranho. Lucas inclinou a cabeça. Ou talvez só queira uma segunda tentativa. A ironia era delicada, mas por trás havia algo mais. Um pedido mudo. Desculpa que não se diz por orgulho. Apenas por olhar. A conversa começou formal, com o gravador ligado, perguntas neutras sobre a fundação e o projeto. Mas cada resposta de Lucas parecia dirigida a ela. O artigo falava sobre reconstrução, sobre dar nova vida a lugares esquecidos. Helena sentia que ele falava de si próprio. Acredita que é possível começar do zero? Perguntou ela, num tom profissional. Lucas desviou o olhar para a janela, onde o Tejo se movia lentamente. Ninguém começa do zero. Só aprendemos a viver com o que não conseguimos apagar. O silêncio entre eles era denso. Ela desligou o gravador. O que aconteceu naquela noite? Começou? Helena, foi apenas coincidência? Ele respirou fundo. Coincidência é o nome que damos às coisas que não sabemos explicar. O tempo pareceu parar outra vez. As vozes no café de Zoverhamsey. O mundo reduziu-se a 2 pares de olhos. Helena tentava manter a distância, mas sentia o corpo inclinar-se, como se o ar entre eles tivesse gravidade própria. Lucas quebrou o olhar primeiro. Tenho de admitir, não esperava vê-la aqui. Eu também não. Ela tentou sorrir. A vida tem dessas ironias. Ou talvez só nos teste para ver se aprendemos algo com o medo. Helena não respondeu. O medo, sim, era isso que a perseguia. O medo de acreditar que aquela ligação podia significar algo. O medo de se enganar outra vez. Mais tarde, quando ele já se levantava para sair, deixou sobre a mesa um envelope dobrado. É a planta do projeto, disse, num tom neutro. Caso queira incluir no artigo. Mas quando Helena abriu, não encontrou apenas papéis. Entre os documentos, havia uma fotografia antiga. Uma mulher à porta de uma casa abandonada, segurando um menino pequeno pela mão. No verso, uma data -1997. Menos e um nome. Clara Duarte,
O sangue gelou-lhe nas veias. Clara Duarte. A mãe dela, Helena, ficou imóvel, como se o chão se tivesse dissolvido. Olhou para a porta, mas Lucas já tinha desaparecido. As perguntas atropelavam-se. Como ele tinha aquela fotografia? Por que entregá-la agora? O coração baixa-lhe nas têmporas. Saiu apressada para a rua. O céu estava cinzento, e o cheiro do tejo misturava-se ao vento frio. Avistou-o à distância, junto ao cais, encostado à balaustrada, como se esperasse que ela viesse. E veio. Onde conseguiu isto? Perguntou, quase sem voz, mostrando a fotografia. Lucas olhou-a demoradamente, com algo de triste no olhar. O mundo é pequeno, Helena. Pequeno demais para certas coincidências. Que quer dizer com isso? Que às vezes, quando tentamos fugir do passado, ele encontra-nos de volta. Ela deu um passo mais perto. Fale. Claro. Lucas hesitou. Eu conheci a sua mãe há muitos anos. Conheceu. Ela ajudou o meu pai, numa época difícil. Salvou-o de perder tudo. Helena sentiu um nó na garganta. E agora, isto é o que gratidão? Não. Ele olhou para o chão. Talvez culpa. O vento aumentava, levantando o cabelo dela. Entre eles, o silêncio voltou a ter peso. Helena guardou a fotografia, tentando reorganizar o mundo dentro da cabeça. O que quer de mim, Lucas? Ele sorriu com amargura. Nada. Só não quero que pense que foi o acaso que nos pôs naquele elevador. O olhar dela endureceu. Está a dizer que planeou aquilo? Não. Mas talvez tenha esperado por isso. Helena recuou meio passo. Isto é doentio, é humano. A voz dele era baixa, cansada. Às vezes só queremos voltar ao ponto onde tudo começou errado. Ela ficou a olhar para ele, sem saber se devia odiá-lo ou compreender. Tudo nela gritava desconfiança, mas uma parte, a mesma que sentir o coração acelerar na escuridão do elevador, pedia que ficasse. Lucas deu-lhe as costas e começou a andar pelo cais. O casaco negro, flutuando com o vento, Helena ficou parada. O eco dos passos dele a misturrar-se com o bater do próprio coração. Quando finalmente voltou a si, ele já era apenas uma silhueta a desaparecer no nevoeiro. No bolso, a fotografia parecia pulsar, viva, como se escondesse uma verdade que ainda não estava pronta para ouvir. Nessa noite, Helena não conseguiu escrever. O cursor piscava no ecrã, como um farol insistente. Abriu o envelope de novo. Entre as folhas, havia também um cartão com o nome da fundação, Projeto Renovalis. O mesmo prédio onde ficava o antigo jornal, onde ela começara a carreira, menos o jornal, que fechara de forma misteriosa, depois de um escândalo financeiro nunca explicado. Ela fechou os olhos. O destino, parecia, estava a tecer uma teia muito mais densa do que o acaso. A chuva voltou a cair do lado de fora. Helena foi até a janela, observando as gotas deslizarem pelo vidro. No reflexo, viu o seu próprio rosto menos cansado, dividido, e por um segundo, atrás de si, pareceu ver o vulto dele. Virou-se depressa. Nada, só o eco do silêncio. Mas uma coisa era certa. O que quer que ligasse os dois, não terminara no elevador. Talvez nem tivesse começado lá. O dia amanheceu com uma luz fria, dessas que parecem anunciar verdades que ninguém quer ouvir. Helena não dormira. A fotografia da mãe continuava sobre a mesa, entre folhas de anotações e o envelope com o logotipo da Fundação Renovalis. Desde que Lucas desaparecera naquela manhã, no cais algo nela mudara, uma fissura invisível, como se a realidade tivesse deslocado 1 milímetro para o lado e tudo passasse a parecer fora de lugar. A cada hora, voltava a olhar para a foto. A mão pequena do menino, o rosto sereno de Clara Duarte, e uma dúvida que crescia como uma febre. Por que ele? P-O-R-Q, agora. No fim da tarde, incapaz de suportar mais silêncio, Helena vestiu o casaco e saiu. A cidade parecia presa num tom cinzento de espera. A Fundação Renovalis ficava num antigo prédio industrial no cais do Sodré, o mesmo onde funcionara, anos antes, o jornal onde ela começara. Ironia ou destino? Ou as duas coisas coando, entre o cheiro, a madeira e tinta fresca misturava-se com o eco dos passos no chão de pedra. Uma recepcionista ergueu o olhar do computador. Boa
tarde. Boa tarde. Tem reunião marcada? Helena hesitou. Sim. Com o Sr. Lucas Andrade. A mulher consultou a agenda e fez um gesto em direção ao corredor. Última porta à direita. O coração de Helena batia descompassado. Não sabia se vinha como jornalista ou como alguém à procura de algo perdido. Talvez as duas coisas. Empurrou a porta. Lucas estava ali, junto à janela, de costas, observando o tejo. A luz da tarde desenhava a silhueta dele com uma delicadeza quase cruel. Virou-se lentamente e o olhar encontrou o dela. Sabia que viria menos, disse ele. Baixo. Não me deixe esperar mais, respondeu Helena. Diga-me o que significa aquela fotografia. Ele aproximou-se da secretária. Entre os dois o espaço parecia vibrar, carregado de tudo, o que ficara por dizer desde o elevador, desde o café, desde sempre. Lucas pousou um envelope sobre a madeira. Está tudo aqui. Helena abriu. Dentro havia recortes de jornal, documentos antigos, cartas. O nome do pai dele, Henrique Andrade, repetia-se em várias manchetes. Empresário investigado por corrupção, falência, desaparecimento súbito. E numa nota de rodapé, quase invisível, Clara Duarte, jornalista que denunciou o caso, desaparecida meses depois. Helena sentiu o chão fugir. Está a dizer que a minha mãe? Lucas assentiu devagar. A sua mãe foi quem expôs o meu pai. E, ao fazê-lo, perdeu tudo. Ele fez uma pausa. E eu cresci a odiá-la sem sequer saber o nome dela, até encontrá-la de novo menos através de si. Helena ficou sem voz. O ar pareceu rarefeito. Então, é por isso que se aproximou de mim? Para quê? Para vingar-se. Lucas deu um passo à frente. Não. Eu juro que não. Mas sabia quem eu era. Não, no início, a voz dele tremeu. Quando percebi, já era tarde demais. Helena afastou-se, os olhos cheios de lágrimas que se recusavam a cair. Tarde demais? Para quê? Para não sentir o que senti. O silêncio entre eles ficou pesado. Helena queria gritar, mas algo na expressão dele, uma dor antiga, real, fez-se-lhe parar. Então, tudo foi uma mentira? Sussurrou. Nada foi mentira. Só o que ficou por dizer. Ele aproximou-se, devagar. Eu devia odiá-la, Helena. Mas quando a vi naquele elevador, algo mudou. Ele respirou fundo. Era como se a vida me estivesse a dar uma segunda oportunidade. Não de vingança, mas de redenção. Redenção? De quê? Do nome que carrego. Do que o meu pai fez. Ele parou por um segundo, a voz quase a falhar. E do que eu fiz? Ao tentar esconder tudo isso, Helena olhou para ele, incrédula. O que fez? Lucas baixou o olhar. Há 5 anos, quando a sua mãe desapareceu, o caso foi abafado. Eu ajudei a silenciar o processo. A palavra silenciar caiu como uma pedra. A respiração dela falhou. Você? Sabia onde ela estava? Não. Ele apressou-se. Mas sabia quem queria que ela desaparecesse. O impedi. O olhar dele era um abismo de arrependimento. Eu era jovem, cego, e tinha medo. Medo de perder tudo o que restava da família. E agora? A voz dela quebrou. Agora espera o quê, perdão? Lucas não respondeu. Apenas deu mais um passo. Como se o espaço entre eles fosse a única coisa que ainda o mantinha vivo. Não espero nada. Só precisava que soubesse a verdade. Que ouvisse de mim, e não dos jornais. Helena apertou os braços contra o corpo, tentando conter o tremor. Não sei se consigo ouvir mais. Mesmo assim, está aqui. A voz dele era quase um sussurro. E isso já diz tudo. O silêncio voltou. Helena virou-se para a janela. Lá fora, o tejo refletia a luz cinzenta. Calmo, indiferente ao peso das confissões humanas. Ela sentia-se dividida. Parte dela queria sair e nunca mais voltar. Outra queria ficar e entender. Por que me deu a fotografia da minha mãe? Perguntou. Afinal, Lucas suspirou. Porque achei que ela merecia ser lembrada. E porque é a única forma de eu enfrentar o que fiz. Ele retirou algo do bolso. Uma carta envelhecida pelo tempo. Ela escreveu isto ao meu pai antes de desaparecer. Nunca chegou a enviar. Encontrei-a entre os papéis dele depois que morreu. Entregou-lhe a carta. Helena abriu com mãos trêmulas. A caligrafia
era inconfundível. Às vezes, destruir é o único modo de salvar. Se alguém ler isto um dia, que saiba que fiz o que era certo menos mesmo que me custasse tudo. Clara. Helena fechou os olhos. As lágrimas caíram. Silenciosas, ela acreditava que podia salvar alguém. A voz dela era baixa. Talvez o seu pai. Lucas assentiu. Talvez a mim. Um breve silêncio, denso e estranho, envolveu os dois. Helena olhou para ele, procurando ódio e encontrando apenas dor. E agora, o que fazemos com isto? Perguntou. Lucas deu um leve sorriso triste. O que se faz com qualquer verdade? Tenta-se sobreviver a ela. O relógio marcava 6 da tarde. A luz dourada atravessava o vidro e desenhava sombras longas no chão. Helena guardou a carta e o envelope com cuidado, como quem segura algo frágil. Preciso de tempo. Eu sei. Não me procure. Bou. Ele hesitou. Mas vou continuar aqui. Se um dia quiser perguntar o que ficou por dizer, ela desviou o olhar, incapaz de suportar a ternura escondida naquelas palavras. Saiu do edifício devagar. O ar frio bateu-lhe no rosto, e pela primeira vez em dias, respirou fundo. O sol já se punha sobre o tejo, tingindo as águas de laranja e cinza. Helena encostou-se à parede, fechou os olhos e ouviu o som distante das ondas contra as pedras. A verdade tinha vindo, crua, dolorosa, incompleta. Mas dentro da dor, havia uma nova forma de paz. Uma paz que vinha de saber que, por mais errado que tudo tivesse sido, alguém menos talvez ele, estava a tentar reparar. Na janela do último andar da fundação, Lucas observava menos não com posse, nem culpa menos, mas com o tipo de saudade que se sente por algo que ainda não aconteceu. No reflexo do vidro, viu o rosto do pai, jovem, sorridente, e percebeu finalmente o que Helena quis dizer, que às vezes é preciso destruir para salvar, e, pela primeira vez, deixou-se chorar. A chuva voltara a Lisboa como uma promessa antiga, grossa, lenta, insistente, dessas que lavam tudo o que ficou mal resolvido. Helena observava as gotas caírem pela janela do seu apartamento, o som das águas misturando, com o zumbido longínquo dos elétricos. Havia algo de hipnótico naquele ritmo. Uma pausa no tempo, um lugar onde as dores respiravam devagar. 3 semanas tinham passado, desde a confissão de Lucas. Ela ainda acordava à meio da noite, com a voz dele a ecoar no escuro. Eu devia odiá-la, mas não consigo. Helena tentara seguir em frente. Voltava ao jornal, escrevia, fingia normalidade. Mas cada texto que escrevia era de algum modo sobre ele, menos mesmo quando falava de política, de arte, de ruas antigas de Lisboa. Lucas estava nas entrelinhas, nas ausências. Numa tarde cinzenta de domingo, decidiu voltar ao A Brasileira do Tejo. O mesmo café, a mesma mesa junto à janela, o mesmo rio. Lá fora menos. Só o coração já não era o mesmo. Levava um caderno nas mãos, uma fotografia da mãe dentro dele e uma dúvida que a corroía. E se houvesse mais do que ele contou? O garçom trouxe-lhe café e um olhar cúmplice. Já não havia por aqui há muito tempo. Às vezes é preciso perder-se um pouco, respondeu ela, sorrindo sem força. Do outro lado da sala, o som discreto da porta abria. Helena não precisou levantar a cabeça, menos o corpo reconheceu antes do olhar. Lucas, com o mesmo casaco escuro, os olhos cheios de um silêncio que parecia pedir desculpas. Por um segundo, o mundo inteiro suspendeu-se, entre o cheiro de café e o ruído da chuva. Ele hesitou. Depois caminhou devagar até a mesa dela. Este lugar parece gostar de repetir histórias, ou de nos lembrar que algumas nunca terminam. O diálogo soou leve, mas ambos sabiam que havia muito mais por trás. Helena olhou para o relógio Restomac. Nico, como quem tenta fugir pela rotina. Lucas sentou-se sem pedir permissão. Está a escrever? A tentar. Ela fechou o caderno, mas nem sempre as palavras obedecem. Por um momento, ficaram em silêncio. A chuva batia no vidro. Os reflexos do tejo tremiam como memórias. Lucas mexia na chávena, sem beber. Soube que publicou algo novo. Sobre o caso do meu pai. Sobre a Renovalice. A voz dele era calma, mas o olhar carregava preocupação. Foi corajoso. Helena manteve o olhar fixo na mesa. A verdade é o mínimo que devo à minha mãe. Ele respirou fundo. Sei. E, por isso mesmo, estou aqui. Há algo que ainda não viu.
Helena ergueu o olhar. Mais segredos? Mais verdades. Ele tirou do bolso um pequeno caderno gasto. Era dela. O coração dela gelou. Da minha mãe? Sim, encontrou num arquivo da fundação. Estava escondido dentro de uma caixa com documentos antigos do meu pai. Helena pegou o caderno com mãos trêmulas. As páginas estavam amarelas. A tinta desbotada. Folheou lentamente até parar numa anotação curta. Há coisas que só o tempo revela, e pessoas que só o amor pode perdoar. A caligrafia era inconfundível. Helena fechou o caderno, os olhos marejados. Por que me mostra isto agora? Porque já não quero esconder nada. Nem de si, nem de mim. Ele inclinou-se, ligeiramente, como quem teme que as palavras caiam do ar. A sua mãe salvou o meu pai, mesmo quando ele já não merecia, e talvez, de alguma forma, quisesse que eu a encontrasse. Que a encontrasse a si. Helena olhou para ele, confusa. Está a dizer que tudo isto, o elevador, o acaso, nós, era destino? Não sei o nome que se dá a estas coisas. Só sei que, desde aquele dia, não consegui parar de tentar entender por quê. A chuva intensificou-se. Lá fora, o rio parecia dissolver-se no céu. Helena sentia-se presa entre o impulso de fugir e o desejo de ficar, Lucas. Começou. Ela. Não é fácil olhar para si, sem lembrar tudo o que aconteceu. Também não é fácil olhar para si, e não desejar que tivesse sido diferente. O silêncio prolongou-se. Ele baixou o olhar, os dedos tremendo sobre a mesa. Sabe o que mais me assusta? O quê? Que o tempo passe. E eu ainda ame. Helena prendeu a respiração. A palavra ame flutuou entre eles, como algo proibido demasiado real. Ela levantou-se, incapaz de suportar o peso da emoção. Foi até a janela. O reflexo dela e o dele misturavam-se no vidro. Do lado de fora a chuva caía em linhas verticais, como se o mundo chorasse por ambos. Não pode dizer isso, sussurrou. Então diga-me que não sente o mesmo. Eu? A voz falhou. Eu não sei o que sinto. Sabe? Sim, só não quero admitir. Helena virou-se. Admitir não muda o passado, mas pode mudar o que ainda resta dele. A tensão era quase palpável. Lucas levantou-se lentamente, aproximando-se. O som da chuva encobria as palavras que ninguém ousava dizer. Ele parou a poucos centímetros dela. O perfume, o calor, a respiração, tudo era familiar. Perigoso. Se eu pudesse voltar atrás, impedir o que o meu pai fez. Impedir o que eu fiz. A voz dele quebrou. Eu faria. Mas não pode ir. Não. Ele ergueu a mão, hesitando antes de tocar-lhe o rosto. Mas posso começar a reparar agora. Helena não recuou. Os olhos encontraram-se. E por um instante, tudo o que era certo desfez-se. A distância desapareceu. Um beijo, lento, contido, inevitável, selou o silêncio entre o eco e o perdão. Durou pouco, mas o suficiente para os dois saberem que nada seria igual depois. Helena afastou-se, com lágrimas nos olhos. Isto não devia ter acontecido. Eu sei, mas aconteceu. A voz dela tremeu, e não sei se consigo lidar com o que isso significa. Lucas deu um meio sorriso. Triste. Então, não tente lidar, só sinta. Ela balançou a cabeça, respirando fundo. O amor não apaga o passado, mas pode ensinar-nos a não o repetir. Quando ele se foi, o café ficou mergulhado num silêncio melancólico. Helena voltou a sentar-se, o coração descompassado. Abriu o caderno da mãe de novo. Entre as últimas páginas, encontrou uma frase escrita a lápis. Se um dia alguém te magoar por amor, ouviu antes de o julgar. Às vezes, a dor é a única linguagem que nos resta. Helena fechou os olhos. Por fim, compreendeu. Nos dias seguintes, mergulhou nos arquivos do antigo jornal. Descobriu cartas, artigos nunca publicados. Provas de que Clara Duarte tentara expor não apenas Henrique Andrade, mas também os empresários que o protegiam. E entre os papéis, encontrou algo que lhe cortou o fôlego. Uma autorização de doação. O nome do doador, Lucas Andrade. O beneficiário, Clara Duarte. Data, 2 semanas antes do desaparecimento dela. Helena deixou o documento cair. Lucas não a tinha traído. Tinha tentado salvá-la. À noite, foi até ao Tejo. O vento soprava frio. O rio escuro, o reflexo das luzes tremendo na água. Helena ficou ali por longos minutos. O coração dividido entre raiva e ternura, culpa e esperança. E então, viu.
do outro lado da rua, sob a chuva, sem guarda-chuva, apenas parado, olhando menos a menos como se o tempo tivesse voltado ao início. Ela atravessou. Cada passo, um pulso, um perdão. Quando chegou perto, ele falou primeiro. Pensei que nunca mais fosse vê-la. Eu também. Um trovão ao longe rasgou o céu. Helena olhou-o fixamente. Encontrei o documento. A doação. Era verdade, não era? Sim, ele respirou fundo. Eu tentei ajudá-la, mas era tarde demais. Ela engoliu em seco. E? Comigo? E comigo. Ainda acha que é tarde? Lucas hesitou. Sei. Então... Não pense... Helena deu um passo à frente. Só fica. E dessa vez, foi ela quem o beijou. A chuva caiu mais forte. As luzes do cais transformaram-se em borrões dourados. O tempo parou, outra vez, mas agora não havia culpa menos apenas a consciência de que o amor, quando chega, raramente escolhe o momento certo. Quando se afastaram, Lucas encostou a testa dela. Helena, ela sorriu, com lágrimas e chuva misturadas. Antes que seja tarde. E ficaram ali, no meio da tempestade. Dois sobreviventes de verdades demasiado grandes. A aprender a respirar no silêncio de quem finalmente se encontra. A chuva tinha parado há dias, mas Lisboa continuava úmida, como se o ar não quisesse despegar-se do que ficara suspenso. As calçadas molhadas refletiam a luz pálida das manhãs de novembro. O Tejo, espesso e cinzento, movia-se com lentidão. Um espelho cansado, onde a cidade parecia mirar a sua própria culpa. Helena atravessou a Praça do Comércio com o casaco apertado e os pensamentos dispersos. O som dos passos misturava-se ao rumor distante do elétrico que subia para a Alfama. Desde aquela noite no café, não voltara a ver Lucas. Nem mensagens, nem explicações. Apenas silenciou, o tipo de silêncio que não termina, que se infiltra entre as horas e as transforma em espera. Quando o telemóvel vibrou, o ecrã mostrou o nome de uma colega do jornal. Já viste as notícias? Perguntou a voz do outro lado, ansiosa. Não. Por quê? Liga a televisão. O coração de Helena hesitou antes dos dedos tocarem no comando. No Icar. Um título corria em letras brancas sobre fundo vermelho. Fundação Renovalis, sob investigação. Documentos ligam Lucas Andrade ao caso Duarte. As palavras pareciam ecoar dentro dela. Caso Duarte. O nome da M e o nome que ela própria passara anos a limpar. Helena desligou a televisão e ficou imóvel, os olhos perdidos no reflexo da janela. Lisboa lá fora continuava igual, mas dentro dela tudo se movia menos lento e doloroso, como o Tejo depois da chuva. No jornal, os olhares seguiam-na quando entrou. Os sussurros, o som abafado das teclas. Na secretária alguém deixara um envelope pardo, sem remetente. Dentro, uma fotografia antiga. A mãe, Clara Duarte, sorridente, num evento que Helena não reconheceu. Ao fundo, o pai de Lucas. E atrás deles, meio cortado, um terceiro rosto que o tempo quase apagara. Atrás da foto uma frase escrita à mão. Nada do que acreditas é verdade. Helena sentou-se devagar, o pulso a latejar. Sentiu o ar rarear à sua volta. Havia algo na caligrafia que lhe pareceu familiar. Fechou o envelope, levantou-se e foi até a janela do corredor. Lisboa girava lá fora, indiferente. No fundo do Tejo, talvez estivessem todas as histórias que ninguém teve coragem de contar, no mesmo instante. A alguns quarteirões dali, Lucas encarava o espelho do seu gabinete. A barba, por fazer a gravata, solta, os olhos cansados. Do lado fora jornalistas gritavam o nome dele. Tens de fazer uma declaração, disse o advogado. Hoje mesmo? Hoje mesmo? Não vou fugir. Ficar calado é pior. Lucas voltou-se para a janela. O Tejo parecia o mesmo de sempre, mas agora tudo nele era ameaça. Não há defesa possível contra o passado, menos murmurou. Lembrou-se da primeira vez que vira Clara Duarte. Tinha 7 anos. Ela sorrira para ele no hospital, enquanto o pai discutia ao telefone. És o filho do Sr. Andrade? Tens uns olhos muito parecidos com os da tua mãe. Ele não sabia por quê, mas essa frase ficara para sempre. Durante anos, achou que Clara fora apenas uma vítima das decisões do pai. Agora percebia que a verdade era mais suja menos, e que ele próprio herdara o preço
Pegou no telemóvel. Escreveu: Helena, preciso de te ver. Apagou. Não acredites em tudo o que lês. Apagou. Desculpa. Apagou também. A culpa não cabia em mensagens. À tarde, uma chuva miúda começou a cair de novo. O céu fechou-se. E as ruas tornaram-se espelhos de luzes brancas. Helena caminhava sem destino, o envelope guardado no bolso do casaco. Parou diante de uma vitrine, onde o reflexo lhe devolveu uma mulher que já não reconhecia. A jornalista que escrevia sobre verdades agora vivia aprisionada por uma mentira. Um cartaz, preso à parede, chamou-lhe a atenção. Conferência de imprensa, menos Fundação Renovalis. Hoje às 18 horas. Não sabia se queria ouvir, mas sabia que precisava. Às 18 horas em ponto estava lá. A sala de conferências era um mar de câmaras, microfones, vozes a murmurar. Quando Lucas entrou, a respiração dela falhou. Ele parecia diferente, menos como se tivesse envelhecido anos em dias. Os olhos procuram-na e encontram-na, na segunda fila. O tempo de te ver. O meu nome é Lucas Andrade, disse ele, a voz baixa mas firme. E há coisas que precisam de ser ditas. O burburinho cessou. O nome de Clara Duarte foi injustamente ligado a um escândalo que destruiu reputações. Parou, olhou o chão, depois ergueu o olhar. O erro não foi dela, foi do meu pai. O silêncio tornou-se pesado. As câmaras piscavam. Eu cresci a tentar reparar o que ele fez, mas há culpas que não se reparam com dinheiro, nem com instituições, só com verdade. Respirou fundo. Por isso, a partir de hoje, deixo o cargo e entrego todos os documentos que possam esclarecer o caso. Um jornalista levantou-se. Está a admitir envolvimento? Estou a admitir responsabilidade, respondeu. Lucas, a responsabilidade de ter amado uma mentira durante demasiado tempo. As luzes dos flashes feriram-lhe o rosto. Helena sentiu as mãos tremerem no colo. Ele estava a sacrificar-se. Por ela, pela mãe dela, pelo passado que ambos herdaram. Quando tudo terminou, Lucas saiu sem olhar para trás, e ela ficou ali, sentada, a ouvir o som distante do mar. O Tejo estava quase negro quando Helena chegou ao cais. O vento levantava o cabelo e trazia o cheiro, a sal e ferrugem. As gaivotas riscavam o céu, com gritos breves, como se também elas tivessem pressa de partir. Ela esperou. Não sabia se ele viria menos, talvez já estivesse longe, talvez tudo tivesse terminado naquela sala. Mas havia algo que a fazia ficar, uma promessa silenciosa, feita sem palavras, que o coração ainda insistia em cumprir. O som dos passos veio por trás, ritmo firme, contido, reconhecível. Ela não precisou virar-se para saber que era ele. Lucas parou a poucos metros. Pensei que não virias. Pensei o mesmo de ti. O vento corta-velhos as frases levava a metade das palavras. Durante segundos só se ouviu o rio. Estás bem? Perguntou ele por fim. Não. Ela olhou nos olhos. E tu? Também não. Ele soltou um sorriso breve, triste, como quem já não espera a redenção. Não devia ter deixado que te envolvesses nisto. Já estava envolvida muito antes de te conhecer, Lucas. Eu tentei proteger-te. Protegeste-me de quê? Da verdade? O silêncio voltou. Mais frio, Helena deu um passo à frente. O que é que o teu pai fez à minha mãe? Lucas baixou o olhar. As mãos nos bolsos, o corpo tenso como quem luta contra o impulso de fugir. Ele usou alto, disse. Devagar. Usou o nome dela para encobrir transferências ilegais da fundação. Quando tudo veio à tona, fez parecer que ela era cúmplice. Helena sentiu o ar desaparecer. O rio, as luzes, tudo pareceu afastar-se. E tu sabias? Soube depois. Já era tarde. Ela riu, um riso que mais parecia um soluço. Então foi por isso que te aproximaste de mim? Para compensar? No início, talvez, confessou. Mas, depois, já não era sobre culpa. Era sobre ti. Ela afastou-se um passo, como se as palavras dele queimassem. Isso não muda nada, Lucas. Muda tudo. O vento levantou-se outra vez, fazendo o casaco dela bater contra as pernas. Ele aproximou-se um pouco mais. Eu não vim pedir-te perdão. Só queria que soubesses que a tua mãe foi inocente. E que a minha família não vai mais esconder. Sei atrás do silêncio. Os olhos dele estavam marejados, mas havia firmeza na voz. Tudo o que construí, vou entregar. Vais perder. Tudo. Talvez assim encontre o que ficou por fazer.
Helena ficou a observá-lo, e pela primeira vez, viu nele não o homem que a desiludiu, mas o filho de um erro que ele próprio tentava corrigir. E algo dentro dela a amoleceu. Não o suficiente para esquecer, mas o bastante para compreender. Ela aproximou-se devagar. A minha mãe acreditava que a verdade aparece sempre, mesmo quando dói. A tua mãe tinha razão. E tu, acreditas nisso? Agora, acredito, porque estou a vê-la diante de mim. As lágrimas vieram sem aviso. Helena deixou-as cair, sem se esconder. Lucas deu um passo à frente e, hesitante, pousou a mão no rosto dela. Foi um toque breve, quase uma despedida. Adeus, Helena. Não digas isso. Tenho de sair do país. As investigações vão começar. E não quero que te arrastem comigo. Fugir não é a solução. Ene, oe, fuga. É tempo. Tempo para limpar o que ainda posso. Ela quis dizer que o esperaria, mas as palavras ficaram presas. No fundo, sabia que o amor dele sempre viveu entre o que podia ser e o que nunca seria. Ele afastou-se, o som dos passos misturando-se com o bater do rio nas pedras. A cada passo, Helena sentia o coração partir-se em pedaços pequenos, silenciosos. Quando ele desapareceu na curva do cais, ficou apenas o vento e uma verdade que agora pesava menos. A mãe estava limpa, mas ela não sabia se algum dia voltaria a amar alguém com o mesmo nome. Na manhã seguinte, o jornal estampava a manchete: Lucas Andrade entrega provas e renuncia menos fundação sob nova direção. Helena leu tudo em silêncio. O café arrefecendo na chávena. Entre as linhas, havia algo que ninguém mais podia ler. A ausência guardou o jornal, pegou no envelope pardo e foi até o cemitério de Benfica. A campa da mãe estava coberta de flores secas. Ela pousou ali a fotografia e murmurou: Está feito, mãe. A verdade voltou a respirar. O vento soprou suave. Como uma resposta, quando se levantou para sair, viu algo no chão. Um pequeno cartão branco, levado talvez pelo vento. Virou-o. Uma frase, escrita à mão. Quando tudo passar, encontra-me onde tudo começou. Não havia assinatura, mas ela reconheceu a caligrafia. O coração dela, que há dias parecia quieto, recomeçou a bater. Lisboa respirava outra vez. E pela primeira vez, desde o início, Helena sorriu. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente podia seguir. As semanas que se seguiram foram de uma estranheza silenciosa. Lisboa parecia a mesma menos o tejo, os elétricos, o cheiro do café pela manhã. Mas tudo lhe soava ligeiramente deslocado, como se a cidade respirasse noutro ritmo. Sem ela, Helena voltou à redação do jornal. A mesa estava coberta de notas antigas, reportagens a meio canetas secas. Ninguém perguntou muito, apenas um. Ainda bem que voltaste, murmurado pelo editor-chefe, acompanhado de um olhar que evitava o dela. Ela sabia. Toda a gente lera a história, vira as manchetes sobre Lucas Andrade, e sabia também que, por baixo da curiosidade havia respeito, e talvez compaixão, o primeiro dia foi mecânico. Ligou o computador, abriu um ficheiro vazio, ficou a olhar o cursor a piscar. Durante minutos inteiros não escreveu nada, até que, quase sem pensar, digitou: Há verdades que libertam, e outras que deixam cicatrizes. Guardou o documento. Sem título. Seria um começo, ou talvez um fim. À noite, o apartamento estava em silêncio. As plantas da varanda pendiam, sedentas. No fundo da sala, a fotografia antiga menos ela, e a mãe menos continuava no mesmo lugar, agora com outra ao lado. A do jornal com a manchete de Lucas. Duas verdades que, finalmente, podiam coexistir. Helena serve o sei de vinho e sentou-se no chão. Olhou o tejo à distância, as luzes a tremular na janela. Tantas vezes imaginara a cidade como um palco de reencontros. Agora, era apenas o cenário de uma ausência. No telemóvel, uma notificação remetente, desconhecido, para quando quiseres ouvir a verdade toda. Link para um ficheiro de áudio. O coração dela disparou. Durante segundos, hesitou. Depois, colocou os auscultadores e carregou em play. A voz era inconfundível, rouca, contida. Mas suave. Lucas, estás a ouvir isto? É porque já fiz o que devia. Não sei quanto tempo vai demorar até tudo se resolver, mas quero dar-te o que nunca consegui dizer cara a cara. A verdade pode limpar nomes, mas não apaga o que se fez sentir. E se alguma vez duvidares do que vivemos, lembra-te de uma coisa: eu fiquei, até o último dia, fiquei. A gravação terminou, abruptamente.
Helena tirou os auscultadores, com as mãos a tremer. Chorou, não de dor, mas de reconhecimento. Aquela voz era a confirmação do que ela sempre pressentira, que o amor deles não se tinha perdido, apenas mudado de forma. Nos dias seguintes, voltou a ouvir a mensagem. 1, 2, 5 vezes. Cada palavra tornava-se parte da rotina como um ritual. Até que uma noite, ao observar o espectro azul do ecrã, notou um detalhe. O ficheiro tinha uma geolocalização oculta, Genebra. A ideia de viajar apareceu-lhe no meio de uma manhã cinzenta. Enquanto o editor falava de prazos e relatórios, Helena ouviu pouco do que ele disse. Tinha já a decisão tomada. Naquela noite, arrumou a mala, deixou o apartamento limpo, as plantas regadas, um bilhete no frigorífico. Volto quando souber o que ficou por dizer. O voo partiu ao amanhecer. Lisboa ficou para trás, o céu alaranjado, os telhados úmidos, o murmúrio distante dos elétricos. Genebra recebua com um frio cortante e uma luz branca sobre o lago. As montanhas ao longe pareciam desenhadas a carvão. Helena caminhou pelas ruas ordenadas, tentando imaginar onde Lucas poderia estar. Não procurava um endereço, procurava um rastro, um sinal. No segundo dia, encontrou um pequeno café escondido numa ruela perto do Parque des Bastians. Chamava-se lá Pont Secret. A decoração era discreta. Madeira antiga, janelas embaciadas, cheiro a pão quente. Quando pediu café, o empregado, um homem de meia idade com sotaque português, perguntou: És de Lisboa, não és? Sou, como sabe. O sotaque. E alguém deixou isto aqui há umas semanas. Pediu-me para entregar se algum dia aparecesse uma rapariga de Lisboa que perguntasse pelo nome dele, do bolso do avental. Tirou um envelope bege, com o nome dela escrito a tinta preta. Helena. O chão pareceu-lhe fugir por instantes. Abriu o envelope. Lá dentro, uma carta e uma pequena fotografia polaroid, o cais de Lisboa. Vazio, ao entardecer. A carta dizia: Não sei se alguma vez chegarás a este lugar. Se chegares, saberás que não era fuga. Mas espera. Preciso de tempo para reconstruir o que o meu nome destruiu. E quando fores capaz de sorrir ao olhar o Tejo, é aí que saberei que posso voltar. Ela e as mãos de Helena tremiam. O empregado observava MCO, NCO como se adivinhasse o peso do momento. Ele vinha cá todos os dias. Disse. Baixo. Ficava à janela, a escrever num caderno preto. Depois desapareceu. Helena dobrou a carta, guardou-a junto ao peito e saiu. Lá fora, o ar gelado cortava-lhe a pele, mas por dentro sentia uma calma nova, menos dolorosa. Sim, mas limpa. Pela primeira vez, compreendia o sentido da espera. Não era ausência, era promessa. À noite, caminhou até a margem do lago Lehmann. As luzes refletiam-se na água, e o som distante de um violino vinha de algum músico de rua. Sentou-se num banco e tirou o telemóvel. Abriu o gravador, respirou fundo e começou a falar. Lucas, se alguma vez voltares a ouvir isto, quero que saibas que estou bem. A verdade não me roubou nada. Devolveu-me o que era meu. E se ainda acreditas em segundas chances, eu também acredito. Quando o tempo for certo, volta para casa. Lisboa vai continuar a ser o lugar onde tudo começou. Guardou a gravação e, sem pensar muito, enviou-a para o mesmo número desconhecido. O ecrã confirmou. Mensagem enviada. Nada mais. Helena ficou ali até o frio se tornar insuportável. O relógio da torre soou 9 vezes. Levantou-se, apertou o casaco e, antes de partir, olhou mais uma vez o lago. O reflexo das luzes tremia, como se a cidade respirasse por ele. Pela primeira vez em meses, sentiu que podia regressar. Não por ter encontrado Lucas, mas por ter reencontrado a si própria. O avião pousou em Lisboa num fim de tarde pálido, entre nuvens baixas e uma chuva miúda que parecia suspensa no ar. Helena olhou pela janela, enquanto o Tejo voltava a surgir lá embaixo largo e cinzento. Era como ver o rosto de alguém que se conhece bem, mas que já não se toca há muito tempo. No aeroporto, o ar cheirava a café e pressa. Ela caminhou lentamente, com a mala leve e o coração cheio de um silêncio novo. O tipo de silêncio que vem depois de uma resposta, mesmo quando essa resposta é incompleta. Lá fora, o táxi esperava. Para onde? Perguntou o motorista. Helena hesitou por um instante e depois respondeu, para Alfama. A cidade recebia menos com o mesmo rumor antigo.
os elétricos a tilintar, os passos apressados nas calçadas, o som distante de uma guitarra. Nada parecia ter mudado, e no entanto, tudo era diferente. O apartamento estava como o deixara, as flores secas na mesa, a luz filtrada pelas cortinas, o cheiro familiar do incenso que queimara há semanas. Helena pousou a mala tiro o casaco, e ficou parada no meio da sala, como quem tenta escutar um lugar. No silêncio, o som do frigorífico, o gotejar de uma torneira, e ao longe, o eco de uma cidade viva. A carta de Lucas repousava na mesa, dobrada com cuidado. Ela voltou a lê-la, pela 10ª vez, e como sempre, as palavras pareciam diferentes, como se mudassem ligeiramente de significado cada vez que as lia. Quando fores capaz de sorrir ao olhar o Tejo, é aí que saberei que posso voltar. Helena deixou o papel pousado e foi até a janela. Lá fora, o rio brilhava sob a chuva fina, e o céu, abrir-se em tons de cinzento e cobre. Por um instante, sentiu que ele a observava dali, não com os olhos, mas com o tempo. As semanas passaram, lentas. Helena voltou ao trabalho, mas de outra maneira. Escrevia menos sobre política, mais sobre pessoas. Histórias pequenas, de amor, de perda, de recomeço. E sem perceber, os leitores começaram a reconhecê-la por isso, pelas palavras que sabiam escutar o que não era dito. Uma tarde, o editor deixou um bilhete na mesa. As tuas crônicas estão a fazer bem às pessoas. Continua. Foi a primeira vez em muito tempo que ela sorriu sem sentir culpa à noite. De regresso à caça, passou pelo mesmo café à beira do Tejo onde tantas vezes estivera com Lucas. O dono ainda se lembrava dela. A tua mesa ainda é tua, sabes? Disse, com um sorriso discreto. Helena sentou-se. Pediu café e abriu o caderno. Escreveu o título, O que fica depois, e começou a narrar, não uma história de amor, mas uma história sobre o que resta quando o amor muda de forma menos o silêncio. As pequenas coisas, o tempo, cada frase parecia liberta lá um pouco mais. Nessa noite, já em casa preparava-se para dormir, quando o telemóvel vibrou. Um número desconhecido, nenhuma mensagem. Apenas um ficheiro de áudio. O coração dela bateu tão forte que teve de se sentar. Abriu a mensagem. Ouvi-te. Sorriste ao olhar, o Tejo. Então, acho que posso voltar. Não havia assinatura, mas não era preciso. A voz menos mesmo breve, mesmo distante, era inconfundível. Lucas Helena tapou a boca com as mãos, entre lágrimas e riso. Não sabia quando, nem como, mas sabia que o tempo deles ainda respirava, não como antes, mas como algo novo, limpo, possível. Os dias seguintes trouxeram uma leveza estranha, não uma felicidade ruidosa, mas uma serenidade que se instala quando o coração finalmente aceita que a vida não é feita de finais perfeitos, mas de reencontros imperfeitos. Helena continuou a trabalhar, a escrever, a viver. A cada manhã, deixava o rádio ligado, como quem espera ouvir algo entre as frequências. Uma tarde, recebeu um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma fotografia. O mesmo cais de Lisboa, agora com 2 sombras lado a lado, uma masculina, uma feminina. No verso, uma frase curta. Ainda chove, mas já não dói. Ela encostou a foto ao peito e sorriu. O amor, pensou, não era o que se perde, era o que fica depois. Na manhã seguinte, Lisboa acordou clara. O Tejo brilhava. As gaivotas riscavam o ar. Helena saiu para trabalhar, e ao atravessar a rua, cruzou-se com um homem de casaco escuro e passo calmo. O viu bem. Apenas o perfil, o modo como ele segurava um livro preto de capa gasta. Durante um segundo, o tempo parou. O vento soprou, e o lenço dela caiu. O homem virou-se, apanhou-o. E quando os olhares se encontraram, houve algo de familiar. Nada foi dito, mas o silêncio falou por eles. Ele sorriu, leve, e devolveu-lhe o lenço. Obrigado, disse ela, num tom quase imperceptível. Até já, respondeu ele. Helena ficou a vê-lo afastar-se pela calçada, o coração a bater num compasso que reconhecia bem. Depois olhou o céu e riu sozinha. Lisboa respirava de novo, e desta vez, o que ficava não era ausência, era esperança. Lisboa acordava num domingo cinzento. O ar cheirava a terra molhada, e as ruas ainda guardavam o reflexo da chuva da noite anterior. Helena desceu as escadas devagar. O eco dos seus passos
enchendo o prédio vazio. Levava uma carta nas mãos, gasta, dobrada, com o nome dele escrito num canto. Lucas Andrade. Ela não sabia o que esperava encontrar. Talvez... nada. Talvez... apenas paz. Mas havia qualquer coisa naquela manhã que a empurrava para fora de casa menos uma urgência calma, como se o tempo já não lhe devesse mais explicações. Saiu para a rua. O vento frio taculhou o rosto e por um instante sentiu-se de novo viva. Passou por Alfama, onde os varais pendiam lençóis brancos, e um rádio antigo tocava a malha. Lisboa parecia absorver-lhe o coração. Quando chegou ao Café do Tejo, aquele mesmo onde tudo começara, hesitou. O lugar estava igual menos as mesas de ferro, o cheiro a café torrado, o som suave do rio batendo nas pedras. Mas algo nela era diferente. Helena já não esperava ser salva. Viera apenas para se despedir. Sentou-se na mesa de sempre. Pediu um café e tirou a carta do bolso. As mãos tremiam. Era a última coisa que ele lhe deixara, menos um envelope sem remetente, deixado na sua caixa de correio, semanas antes de desaparecer. Nunca tivera coragem de abri-lo. Até agora, rasgou o papel com cuidado. Lá dentro, uma folha com poucas palavras, escritas à pressa. Helena, se algum dia fores capaz de olhar para o Tejo sem pensar em mim, saberás que me perdoaste. Mas, se ainda doer, en Obem, estarei onde tudo começou. L.U., coração dela, quase parou. As letras d'Ancovameli diante dos olhos. Era ali, hoje. Helena levantou-se de súbito, o café ainda quente sobre a mesa, e saiu para a rua. Atravessou a calçada molhada, o vento a enrolar-lhe o cabelo. As nuvens abriam-se lentamente sobre o Tejo, um rasgo de luz, dourado e frágil. E então viu. Lucas estava encostado ao parapeito, de costas, o casaco escuro, as mãos nos bolsos. Parecia parte da cidade, como se sempre tivesse estado ali. O tempo, ao vê-los, suspendeu-se. Helena deu 2 passos. Depois parou. O som do rio cobria a respiração. Pensei que nunca mais te veria a menos, disse ela, num fio de voz. Ele virou-se devagar. O olhar era o mesmo, profundo, contido, com aquela tristeza calma que ela aprendera a reconhecer como verdade. Por um momento, nenhum deles se moveu. Depois, Lucas sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido. Também pensei o mesmo, respondeu. Mas às vezes, o que é para ficar, encontra caminho. Helena sentiu as lágrimas subirem, sem pedir licença. Quis falar, mas não havia palavras. Só o peso doce daquilo que ficara por dizer. Leste a carta? Perguntou ele. Ela acenou? Ela acenou. Demorei. Mas li, silêncio. Um silêncio cheio, que dizia tudo. Lucas aproximou-se, até ficarem a um passo de distância. Eu não vim pedir perdão, disse ele. Vim porque não sabia viver sem dizer a verdade. E a verdade é? Perguntou ela, quase num sussurro. Ele respirou fundo. Que nunca deixei de te amar. Mesmo quando tentei, mesmo quando falei contigo. Helena fechou os olhos. Uma lágrima caiu, discreta, e pousou-lhe nos lábios. E agora? Perguntou ela. O que fazemos com o que sobrou? Lucas deu um passo mais perto. Começamos de novo. Devagar, sem promessas. Só verdade. Ela riu-se baixinho, o som misturado com o vento. E se chover outra vez? Então, ficamos até que passe, respondeu ele. O Tejo brilhou entre eles. O mundo inteiro pareceu caber naquele instante. Helena ergueu o olhar. Nos olhos dele, havia tudo o que tinha procurado. Arrependimento, ternura e a coragem de recomeçar. Estendeu-lhe a mão. Fica menos, disse ela. Pelo menos até a chuva voltar. Lucas segurou-lhe os dedos, entrelaçando-os nos seus... E pela primeira vez, em muito tempo, nenhum deles teve medo do silêncio. Ficaram assim d.m., os dadas enquanto o vento soprava do rio e o sol se abria tímido por entre as nuvens. Helena sentia o pulso de Lucas, firme, real, uma batida que lhe lembrava que ainda havia tempo. O passado, que durante tanto tempo pesara entre eles, começava a dissolver-se no ar, salgado de Lisboa. Sabes, disse ela, com um sorriso leve, durante meses pensei que o amor fosse o que nos prendia, e agora acho que é o que nos liberta. Lucas olhou, demoradamente. O reflexo do Tejo atravessava-lhe o rosto,
E havia algo de novo no olhar dele, uma serenidade que antes não existia. Ele já não era o homem que tentava controlar o destino. Era alguém que aprendera a esperar. Helena deu um passo mais próximo. Os ombros dele tremiam, não de frio, mas de emoção contida. Encostou a cabeça ao peito dele, e por um momento todo o ruído da cidade pareceu afastar-se. Só o som do coração dele, lento e compassado. Lá fora, o rio seguia o seu curso. Os barcos passavam preguiçosos, e um grupo de crianças corria à beira d'água, rindo. Era como se Lisboa inteira respirasse com eles. Um sopro de recomeço. Quando foste embora, murmurou ela, achei que nunca mais conseguiria escrever. E agora? Agora acho que é por tua causa, que ainda tenho palavras. Lucas sorriu, e passou-lhe os dedos pelo cabelo, com uma ternura que parecia pedir perdão em silêncio. Eu li todos os teus artigos menos confessou, mesmo quando dizias que não eram sobre mim. Helena levantou o olhar, surpresa. Eram todos sobre ti. Só eu é que não tinha coragem de admitir. Ambos riram, e a tensão dissolveu-se. Entre eles, restava apenas a verdade, simples, desarmada, bonita. Horas depois, o café estava quase vazio. O céu ganhava tons de laranja e rosa, e o som distante do elétrico ecoava pela rua. Helena e Lucas sentaram-se, lado a lado sem precisar de falar. O silêncio agora era casa. Ela pousou a cabeça no ombro dele. Sabes qual é a ironia? Perguntou. Qual? Sempre sonhei com alguém que ficasse. E agora? Agora percebo que às vezes é preciso ir para poder voltar de verdade. Lucas ficou calado. Depois, com um gesto calmo, tirou do bolso um pequeno envelope. Ia deixar-te isto, caso não te encontrasse, disse. Dentro, uma fotografia antiga. Eles dois, sorrindo, em frente ao Tejo, no dia em que tudo começou. No verso, apenas uma frase. Alguns amores não voltam para o passado. Eles esperam no futuro. Helena olhou a fotografia longamente. Nos olhos dela havia lágrimas, mas também luz. Agarrou-lhe a mão e juntos observaram o rio. O sol tocava a água, criando um reflexo dourado que parecia prometer algo mais. Então, murmurou. Ela menos? Isto é o nosso futuro? Lucas inclinou-se, encostando a testa dela. Isto é o nosso agora. E beijaram-se, devagar, como quem aprende a respirar de novo. O beijo não era de fim, mas de come. De reconciliação. De verdade. O som do rio misturou-se com a música distante de um guitarrista de rua. A melodia, triste e doce, parecia escrever o resto da história no ar. Mais tarde, quando o café fechou, saíram juntos. Andaram pela calçada, lado a lado, em silêncio. A chuva ameaçava voltar, mas nenhum deles se apressou. Helena ergueu o rosto para o céu e sorriu. Está a chover, sim. E agora? Lucas segurou-lhe a mão com firmeza. Agora, ficamos até que passe. As primeiras gotas caíram devagar, iluminadas pelos candeeiros da rua. Lisboa cintilava. Eles caminharam sem pressa, como se cada passo fosse uma promessa. E quando o vento soprou forte, Helena encostou-se a ele, não por medo, mas por escolha. O passado ficara para trás, dissolvido na chuva. O futuro era um horizonte aberto. O Tejo, silencioso, guardava a cena como testemunha. E ali, entre o som da água e o bater do coração, o amor encontrou o seu lugar. Plano final visual, cinematográfico. A câmara afosta-se lentamente. O casal caminha sob a chuva. Mãos entrelaçadas. Lisboa iluminada ao fundo. A música sobe, suave, com guitarra portuguesa e piano. A última imagem, duas silhuetas, pequenas à beira do rio. Depois, o ecrã escurece. Uma frase aparece. Alguns amores voltam, só quando o silêncio é suficiente para ouvi-los.